Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar a paz do Senhor. Eu estou feliz por estar na quinta lição dos primários e agradecendo a você que parou um tempinho para colocar lá uma mensagem nos comentários do YouTube. Muito obrigada. Deus vos abençoe grandemente. A você, professor e professora dos primários, nós estamos aqui para mais uma aula maravilhosa. E a nossa lição é a lição 5. E o tema desta lição é De criança órfã a rainha. Esther, capítulo 1 e 2. Mas vamos olhar aqui o objetivo desta lição, que o aluno veja que Deus dá o futuro glorioso às crianças obedientes. E o ponto central, Deus garante uma vida abençoada às crianças obedientes. Vamos ler aqui, na Memória em Ação. Eu vou ler na minha Bíblia. Convide sempre, professor, as crianças para ler na Bíblia. Tem a lição, tudo bem que tem, mas vamos ler na Bíblia. Em Provérbios, capítulo 3 e o versículo 2, que diz assim, ó. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida. Na nossa lição diz... Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Louvado seja Deus. Essa lição é uma lição muito maravilhosa, mas eu quero falar para vocês, professor, que não esqueçam de falar para as crianças sempre sobre o ponto turístico que nós estamos colocando na frequência das nossas crianças e mandando que elas vejam. Aqui, ó, ponto turístico, está aqui na nossa lição. Aqui é o nosso detetive que anda procurando. Estamos aqui para passar para vocês e vocês passar para os alunos de vocês. Glória seja dada ao nome do Senhor por essa lição maravilhosa. Aqui está, ó. Que coisa mais linda, minha gente, aqui. Nós vamos falar hoje de Venezuela. O país é Venezuela. Que coisa linda. Essa é a foto do ponto turístico. É do Palácio da Academia. A foto do ponto turístico é do Palácio da Academia. É um edifício colonial de estilo neogótico, em Caracas, localizado na Avenida Universidade, esquina de La Bolsa, com São Francisco, em frente ao Palácio Legislativo Federal, na Paróquia Central. E esse edifício, ele abrigava as 6 academias, que são elas: Academia Nacional de História, Academia Venezuelana de Línguas, Academia de Medicina, Academia de Políticas e Ciências Sociais, Academia de Jurisprudência, Academia Física, Matemática e Ciências Naturais. Olha só, a Venezuela tem enfrentado uma crise econômica e política significativa nos últimos anos, resultando em uma migração em massa de venezuelanos para países vizinhos e outros países do mundo. As condições de vida no país se deterioraram, com dificuldades nos acessos aos alimentos, medicamentos e outros bens essenciais. Essa circunstância tem impactado a democracia do país, com muitos cidadãos saindo em busca de melhores condições de vida no exterior. Vamos para os dados gerais da Venezuela. A capital, Caracas. Moeda, Bolívar venezuelano. Governo, República Presidencialista. Presidente, Nicolás Maduro. A população em 2022 teve 28,3 milhões de habitantes. Continente, América do Sul. Idioma oficial, espanhol. E os dados religiosos, vamos para eles agora. Catolicismo romano é entre 71% a 85%. Protestante,
entre 10% a 17%. Outras religiões, incluindo islamismo, judaísmo, hinduísmo, budismo e religiões indígenas e afro-venezuelanas, entre 2% e 3%. Ateísmo e agnóstico, entre 2% e 3%. Vamos orar pela Venezuela, né? É um país que precisa das nossas orações. Bom, gente, a nossa história de hoje vai falar sobre uma criança que ela ficou órfã de pai e de mãe. Como a gente pode abordar essa história para as nossas crianças? Eu preparei para vocês, eu fiz, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Eu estava no meu trabalho e eu senti de fazer desse jeito. Pegar uma letrinha, aí eu peguei a letra O, a letra B, a letra D e a letra C, que forma a palavra obedecer. E você pode perguntar para as crianças: olha, nós vamos falar hoje de uma pessoa que obedeceu. Ela não tinha pai, não tinha mãe, foi criada pelo seu primo, ela tinha tudo para ser uma criança, sabe, uma criança deprimida, uma criança angustiada, uma criança revoltada, mas não. Ela fez a diferença na história da vida dela. Ela tomou uma atitude maravilhosa, né? E a gente vai ver a história dessa criança de órfão a rainha. Será que você já sabe quem é? Claro que tem criança que já sabe que é a rainha Esther. Até porque elas lê a lição, né? Umas são assim, eu gosto de chamar minhas crianças para estudar a lição, fico no grupo de tias, né? Que eu tenho um grupo dos meus alunos, eu digo, ó o tema da lição, estudem a lição, que eu vou fazer pergunta. Então eles estudam, então eles vão falar. E aí eu fiz essas palavrinhas, professoras, cada letra, e eu vou chamar 4 crianças e vou mandar elas fazer o nome obedecer. E eu posso cantar com elas aquele corinho. Mas a vitória nossa é as 4 letras. Obedecer a palavra de Deus. Mas a vitória nossa é as 4 letras. Obedecer a palavra de Deus. E eu vou perguntar para as crianças: vocês sabem quem era Esther? De onde Esther veio? Quem era essa menina que não tinha papai, nem tinha a mamãe? Mas foi uma menina que foi abençoada por Deus. Quem era Esther? Esther era judia e foi criada pelo seu primo, Mardoqueu. Pode ser Mardoqueu, Mardocai, mas é Mardoqueu, vou chamar Mardoqueu, tá certo? Foi criada por Mardoqueu. E Mardoqueu era um homem que servia a Deus. Aqui, eu tirei também essa foto, né? Para mostrar para vocês. Ele ensinando a palavra de Deus a Esther. Colocando na mente da Esther a palavra genuína, a palavra de vida eterna. E Esther foi crescendo, se envolvendo nas coisas de Deus e aprendendo a respeitar, amar o próximo. Que coisa linda, né? Esther foi sendo levada a servir ao Senhor. Quando nós ensinamos as nossas crianças de pequeno, a criança vai tendo uma fidelidade com Deus, uma comunhão com Deus tão linda. Quando chega na sua fase adulta, essa criança está com caráter formado. Essa criança, ela pode ensinar para muitos. Essa criança pode até chamar a atenção de muitos pela sua capacidade, pelo seu caráter, né? Pelo que ela tem aprendido e vai transmitir através do seu caráter formado de mulher e homem de Deus. Mas uma criança também cheia da presença de Deus é a coisa muito linda, né? É de pequeno que se faz os grandes, né? Então, Esther, ela foi criada pelo seu primo, né? Ela era uma menina judia e ali
como a lição fala aqui. Não esqueça da palavra do mestre, professor, que é muito boa. Tem uma dinâmica aqui que aqui na lição pede, né? Faça. Tudo a gente tem que aproveitar, mas aqui eu quero só falar um pouco para você, professor. Para nós, como nós devemos levar essa lição para nossas crianças e mostrar como Esté crescia. Esté crescia em obediência, em gentileza e ela era corajosa. Quando a gente aprende a se defender, a gente estuda a palavra de Deus, a gente temos o nosso caráter formado. Sim, porque a palavra de Deus vai nos ensinar, vai nos mostrar como devemos entrar e devemos sair, né? Como você deve andar na verdade, falar a verdade, viver a verdade. Quando nós conhecemos a Cristo, a nossa vida é totalmente diferente. Quando você chegar, professor, para ensinar os seus alunos, ensine com alegria, com prazer. Eu sei que muitas vezes a gente vai para a sala de aula, muitas vezes com angústia na alma, com dificuldade querendo nos sufocar. Mas a gente está vendo essa lição de Esté e está vendo que aquela menina era órfã, né? E muitas vezes a gente tem tudo e ainda a gente fica desesperado. Mas a gente aqui, quando a gente começa a estudar essa lição, a gente começa a entender, Jesus trabalha na minha vida, modifica os meus pensamentos, Jesus age por mim. Como muitas vezes a gente chega tão aflito em casa dos problemas que vem acumulando a nossa cabeça. Então, quando a gente chegar, pedir a Deus que nos oriente para nós não sairmos da direção do Senhor. Porque é tão fácil a gente se desequilibrar como seres humanos. E se nós não pedirmos a graça de Deus, nós fazemos às vezes as coisas que entristecem até o Espírito Santo, não é isso? Mas quando a gente para observar que uma criança foi criada pelo seu primo, ela foi aprendendo a palavra de Deus, ela tinha tudo para ser uma criança triste, porque ela não teve amor de pai, ela não teve amor de mãe, né? E ali ela foi uma menina que deu um exemplo dentro daquele lugar. Aí a nossa lição, explorando a Bíblia, né, que é a história, fala sobre essa menina. Hoje vamos ouvir uma história bíblica especial sobre uma menina chamada Esté. Esté era judia e desde pequena foi criada pelo seu tio Mardoqueu. Aqui tem Mordecai, mas você pode chamar Mardoqueu, fique à vontade, porque ela ficou órfã. Ou seja, o papai e a mamãe dela haviam morrido, onde o seu povo foi levado prisioneiro para a Pérsia, onde Esté viveu desde pequena. Mardoqueu era um homem bom e fiel, e ele ensinou Esté a andar no caminho do Senhor. Olha só, teve a paciência de ensinar aquela criança, e aquela criança foi crescendo com sabedoria, foi crescendo, entendendo as coisas. Deus já estava forjando o caráter daquela criança. Olha que coisa linda. Gente, é muito lindo as coisas de Deus. Mesmo ela sendo órfã, ela não ficava triste. Ela não ficou rebelde. Ela não ficava aquela criança triste, acabunhada, abusada, porque a Bíblia não conta assim. A Bíblia diz que, mesmo sendo órfã, mas ela era uma menina que ouvia os conselhos do seu primo. E aquela menina, ela cresceu obediente, bondosa, inteligente e conquistava simpatia de todos que a conhecia. Pois tinha sobre ela o favor do Senhor. Além de ser muito bonita, tinha sobre ela o favor do Senhor. E aquela menina foi crescendo, foi crescendo. Aí aconteceu, ela já estava uma moça com sabedoria, inteligente, já entendia todas as coisas da palavra de Deus, era uma moça obediente e bonita. Também eu fiz esse daqui, ó. Tirei xerox, né? Vou passar para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tanto esse daqui, ó, essas duas folhinhas, como também vou deixar na descrição do vídeo as letras, para vocês, se vocês quiserem a letra, e também sobre o ponto turístico daqui, ó, certo? Vai ficar na descrição do vídeo para vocês pegar. Para vocês aqui, até essa folha. Porque é bom passar para os nossos alunos, né? Vamos voltando.
aqui na nossa lição. Esther era uma menina bonita, formosa. E o nome do rei era Xerxes. Esse rei, ele decidiu procurar uma rainha, porque ele queria apresentar Vasti, mas Vasti não quis se apresentar, que era a esposa dele, então ali desonrar ele desistiu daquela rainha e quis outra rainha. E fez uma seleção de moças, e muitas moças bonitas se apresentando, e ali foi a chance de Esther também se apresentar. Olha só o cuidado de Deus, uma menina órfã, que não tinha pai, não tinha mãe, foi criada pelo seu primo, mas Deus já tinha um propósito. Vamos levar para a mente das nossas crianças e mostrar às nossas crianças que, às vezes, ela pode se sentir sozinha, se sentir incapaz, que não sabe de nada, que não tem nada, mas Deus cuida. O Senhor estava cuidando de Esther. Deus não deixa só o órfão e nem tampouco a viúva. Deus cuida, né? Deus cuida do órfão de uma forma muito maravilhosa. Então, o cuidado de Deus com Esther foi muito lindo. E aquele rei, quando ele avistou a beleza daquela moça, ele se apaixonou, ele amou aquela menina na hora. Ele disse, é essa. Olha só. E sabe o que ele fez? Olha só, eu achei tão interessante essa parte aqui. E procurou uma rainha, né? E o rei encontrou Esther e logo que viu Esther, se apaixonou. E os servidores encontraram a bela Esther. Agora pense você, já pensou como Esther ficou? Diante de tantas moças, ela foi a selecionada, a que o rei desejou no seu coração. Já pensou? Como a Esther não ficou alegre, feliz de ser a escolhida do rei. Ah, o rei olhou para ela, eita, essa daí. E o coração de Esther deve ter disparado. Porque Esther foi confiante que ia também. Mas a gente às vezes vai para algo, mas não tem aquela confiança que vai conseguir. Só que os planos de Deus nos surpreendem. E surpreendeu Esther, né? Os planos de Deus nos surpreendem. Porque nós somos colocadas diante da escola dominical para ajudar crianças que precisam de ajuda, né? Não é só para a gente chegar na escola dominical e ler uma lição de escola dominical, não. Ali nós estamos cuidando das crianças. Estamos alimentando o espiritual. Estamos forjando um caráter para elas. Deus tem nos ensinado a isso, professor. E quando as moças chegaram ao palácio, elas ficaram no harém, a fim de passarem por um tratamento de beleza. As moças ficaram com um tratamento de 1 ano, só se cuidando, eles cuidando da moça ali, cuidava dos cabelos, da comida. Aí eu digo assim, que coisa boa, nós professores devemos nos cuidar, ter um cuidado conosco, fazer caminhada, ver o que estamos comendo, o que será que está nos prejudicando, né? Temos o cuidado com a nossa saúde também, porque muitas vezes nós comemos de tudo e sofremos. Quando vamos ao médico, aí sabemos que está as taxas tudo alta, né? Glicose, colesterol, mas precisamos o quê? De nos cuidar. Olha só, o rei, ele deixou as moças sendo tratadas durante 1 ano. E Mardoqueu, ele sempre passava diante do palácio para ver Esther, para ver como Esther estava. Coisa linda, né? O cuidado daquele primo maravilhoso, um primo que levou Esther a conhecer o verdadeiro Deus, né? Forjando o caráter de uma criança, agora uma mulher vivida, uma mulher cheia da graça de Deus, uma mulher sábia, uma mulher obediente, temente ao Senhor. Estava ali sendo cuidada, tratada, para o rei depois observar e a fazer rainha. Como para saber como ela estava, a Mardoqueu sempre ia lá olhar. Aí chegou o grande dia da apresentação daquela preciosidade. Quando o rei viu a menina órfã, ele escolheu logo ela. E nós sabemos, quem obedece a Deus tem uma vida longa. É como o versículo fala, né? E ele colocou a coroa em Esther. E aquela menina que era desprezada por muitos por ser órfã, foi abandonada, né? Foi levada cativa, foi levada
escrava, agora era a esposa do rei. Olha só o cuidado de Deus, como Deus é lindo, né? Como o nosso Deus é maravilhoso e o cuidado dele é tremendo. As lições que fica para nós dessa história, dessa moça que teve esse caráter de verdadeira mulher de Deus, em obediência, né? Em santidade, uma menina que soube ser gentil, ter coragem, né? Porque teve um episódio também na história de Esther, que foi um episódio muito forte. E o que nós aprendemos com Esther? O que aprendemos dessa história? O que trazemos para a nossa vida, professor e professora? Primeiro, a não nos desesperarmos diante das dificuldades, né? Das adversidades que nós estamos passando. Que não podemos entrar em desespero. Porque muitas vezes vem isso em nós. Mas precisamos ter mais confiança no Senhor. Eu digo porque vem em nós, vem em mim. E eu preciso ter controle no momento mais difícil. Eu me descontrolo, mas eu preciso ter esse controle emocional. E quando nós lemos a história dessa mulher, nós aprendemos que precisamos melhorar. Segundo lugar, que não devemos nos precipitar ao tomar alguma atitude. Que a nossa atitude seja tomada na direção de Deus, porque quando nós tomamos atitudes erradas, nós sofremos as consequências das atitudes que nós tomamos. Terceiro, nos ensina a ter sabedoria e a confiar em Deus e estar sabendo que Ele está no controle de tudo em nossas vidas. E muitas vezes falta em nós o controle de Deus para colocarmos no momento da dificuldade. Muitas vezes, quando eu me descontrolo, o Espírito Santo já vem logo dentro de mim e brada. O que é isso que está acontecendo? O que é que você está fazendo? Que descontrole é esse? Seu emocional abalado. Muitas vezes nos deixamos nos abalar pelas coisas da vida, pela luta da vida. Mas o Senhor está nos chamando a atenção. Que tenhamos um controle. Que tenhamos sabedoria como lidar com a situação. E eu agradeço a Deus por ser corrigida todos os momentos, porque eu preciso da correção do Senhor para poder vencer na minha vida. Por isso, professor, assim como Esther, que possamos ter sabedoria, que possamos ter um controle, que as nossas emoções sejam dirigidas pelo Senhor na hora do momento das dificuldades. Que possamos ter confiança e colocar os nossos joelhos no chão, porque Esther só ganhou a batalha, porque Esther orou junto com o seu povo, intercedendo por causa da maldade que tinha se levantado, com Amã, né? Se levantando para destruir o povo de Deus. Mas a sabedoria, através da vida de comunhão com Deus, foi impactante naquele lugar. Como uma única pessoa causou um impacto tão grande dentro daquele reino. Uma única pessoa. Mas por causa da oração, de vida no altar de Deus. Então, professor, do mesmo jeito que foi causado esse impacto na vida daquelas pessoas, e aquele rei levantou o cedro para Esther, porque se ele não tivesse levantado, todos eles estavam mortos. Deus também conta conosco para ajudar as nossas crianças. E você pode falar para uma criança que muitas vezes ela é órfã de pai e de mãe, ou ela é órfã só de mãe. Temos crianças na nossa escola dominical que ela perdeu a mamãe, são 3 irmãs, ela perdeu a sua mãe. E nós estamos ali para auxiliar, as tias estão ali para auxiliar aquelas crianças. E nós estamos vendo o desenvolvimento. A gente sabe que a menorzinha, às vezes ainda a gente sente que ela é mais agitadinha, mas estamos ali orando e dando aquele apoio àquelas crianças.
para que o Senhor possa confortar elas. Fale para as crianças que Esther, ela era órfã de pai e de mãe. Ela poderia ser uma criança que tinha uma revolta dentro por não saber o que é o amor de um pai e de uma mãe, porque, pelo que mostra que a história, quem cuidou de Esther foi o primo dela, e Esther ainda era criança. Mas Esther foi bem alimentada pela palavra de Deus. Mardoqueu soube ensinar Esther a palavra do Senhor. A palavra que entrou no coração de Esther. A palavra foi viva. E ali, aquele caráter daquela moça, né, foi mostrado para todo mundo. Por isso que eu resolvi, quando eu fui procurar as letras, tirar com um coraçãozinho. Porque Esther tinha um coração maravilhoso, bondoso, coração sincero, um coração honesto, uma fidelidade linda com Deus. Então, professor, que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus ao transmitir essa lição para as crianças, né? E explicar para as crianças que o mesmo Deus que cuidou de Esther está cuidando delas. Bom, professor, que você possa dar uma boa aula para os seus alunos e explicar para as crianças que Deus cuida delas, que elas não estão só. Elas podem, às vezes, se sentir só, achar que não é ninguém. Não, não sou nada, ninguém gosta de mim. Não, há um Deus que cuida. Que eles aprendam a confiar em Deus. Assim como Esther, que através do povo orando, que ela chamou o povo para orar, e ela foi até o rei, as crianças têm um acesso livre para ir até a Deus e conversar com Deus os seus problemas. Dizer para as crianças têm um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que jamais vai abandonar as crianças. Lembrando para vocês que está na descrição do vídeo, todos os materiais, vocês podem tirar, ficar à vontade. E que Deus vos abençoe de uma forma especial. Até a próxima lição.